Olá, bem-vindo ao episódio número 174 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar do filme Medidas Extraordinárias. É uma história real de um casal de pais que fizeram tudo, investiram tudo que eles tinham para salvar os filhos de uma doença rara. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Pérez nós destrinchamos todas as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tranquilo aí? Opa, tudo tranquilo contigo? Como é que tá? Tudo excelente. E esse filme aí, além de ser uma história verídica, ele é estrelado por Harrison Ford, pelo Brendan Fraser. O Brendan Fraser é muito conhecido por filmes de comédia, né? E a Kerry Russell. A Kerry Russell não é tão conhecida, eu pelo menos não tinha muito conhecimento dela. Ela também não teve muito espaço no filme. Mas a história, assim, é fantástica. Faz um resuminho dela aí, Jefferson. Vamos lá. Então, na verdade é um casal, né? Que tem 3 filhos. O primeiro filho não tem a doença, certo? E os outros 2 desenvolvem aí essa doença, que é uma doença que faz como se fosse, ela atrofia, né, a musculatura, porque tem uma enzima que o corpo não consegue quebrar, né, digerir, e aí ele tem um problema na construção das fibras ali do corpo e ela fica com os movimentos bem limitados. E ela tem uma expectativa de vida quando ela é desenvolvida, quando ela é diagnosticada quando criança, ele tem uma expectativa de vida muito baixa. E no caso, no filme, se eu não estiver enganado, quando a filha ela nasce e eles fazem esse diagnóstico, eu acho que a mulher está grávida de um outro filho, né? E aí eles ficam com mais receio ainda. E realmente, né, eles ficam com 2 filhos com problema. E o mais velho, ele também pode, apesar de ser uma criança supostamente normal, estar desenvolvendo essa doença. E como ela tem uma expectativa de vida, se não me falha a memória, ali na casa dos 8 anos, o que acontece quando a criança faz 7 anos? Aí já tá perto do fim, né? É uma contagem regressiva. E é aí que o filme começa, né? E aí a história é real. E a primeira vez que eu tive contato com essa história, até aproveitando para comentar, foi no podcast do Tim Ferriss, que ele entrevista o John Crowley, que é o pai dessas crianças, né? E a entrevista é fantástica também, vale a pena ouvir, claro, é em inglês, mas vale a pena ouvir. E aí eu fiquei sabendo que existia um filme sobre a história, e aí eu comentei com o Jefferson, e faz um bom tempo que eu assisti o filme. E aí a gente viu que o filme realmente é fantástico, porque a luta para salvar, né, as crianças foi bem intensa. E ele, inclusive, o John Crowley, parece que ele trabalhava na área de propaganda e marketing, assim, né? Ele não tinha nada a ver com a parte de medicina, nada, de biotecnologia, né? Porque na verdade, ele era um executivo numa empresa e ele tinha o trabalho dele lá. Na verdade, ele se formou, Edward, ele tem uma carreira militar. Então, lá nos Estados Unidos tem bastante essa questão militar. Ele teve alguns trabalhos, ele faz alguns estudos. E ele vem de uma família bem pobre. Acho que o pai dele faleceu quando ele era pequeno. E aí ele e a mãe dele teve que se virar lá junto com os irmãos. Lá no Tim Ferriss que eu ouvi essa história. Eles são imigrantes italianos, mas ele segue essa carreira, porque acho que o pai, se eu não estiver enganado, o pai dele era também ou policial, alguma coisa assim. E aí ele tenta seguir também uma carreira próxima, e ele vai para a área militar. E depois ele vai para a iniciativa privada, né? Exato. Mas pelo que eu vi, ele trabalhava na área de... Não era nada a ver com medicina. Era uma área assim. E aí chega um determinado momento
o que que ele faz? Ele larga o emprego dele. Antes dele largar o emprego, tem a parte que ele vai, na verdade, ele começa a correr com os médicos, né? E aí os médicos começam a ter os diagnósticos. E aí ele percebe pelos diagnósticos que é realmente algo raro, algo difícil de ser resolvido, onde a medicina não conseguiu, né, evoluir suficiente para ter um tratamento ou uma cura. E ele começa a estudar por conta própria, né? Exato, isso que eu verdade. Não tinha Google na época. Aliás, tinha o Google, mas era bem os primórdios ali, né? Alta Vista, aquela coiseira. Exatamente. Você lembra disso, né, Eder? Eu lembro do Alta Vista. Mas é verdade, ele começa a estudar para tentar entender Só que o problema é que ele vai tentando, vendo as pesquisas que existem, vai atrás das coisas e ele não consegue muita coisa, né? Porque Nada, percebe né? que a indústria não tem interesse de investir na cura. Porque a primeira pergunta que vem, mas qual é a possibilidade de lucro que a gente vai ter com isso? Porque são poucas crianças doentes, então... Vale a pena desenvolver? Aí ele começa a escutar esse tipo de coisa, que para um pai com uma criança com essa doença, vale a pena desenvolver um remédio que a gente vai usar para pouquíssimas crianças com esse problema? Né, não tem viabilidade financeira, essa que vinha, né? Daí o cara fica desesperado, né? Imagina um pai, né, vendo as crianças com problema. E a história, até é legal de ver, porque aí tem o Harrison Ford representado pelo médico, que é o cientista, médico, né? o cientista lá, é o cientista, esse ele é na área de biotecnologia, né? E Isso. aí ele que tem a pesquisa mais promissora. E aí ele tenta falar com o médico, mas o Harrison Ford é um cara meio... É legal, ele faz muito bem... Bom, Harrison Ford é um excelente ator, né? Ele faz muito bem o papel do cara lá, né? É o Robert. É o Robert. Robert Stonehill. E aí ele vai atrás do cara, não tem muito resultado, né? Nas ligações, muito resultado. Um dia ele vai até a casa dele, né? Porque ele imagina o desespero dele. Aí tá ele numa reunião, na verdade parece que é isso. Inclusive ele fala que é real isso. Ele tava numa reunião lá dos executivos, o negócio estava pegando fogo, ele simplesmente sai, pega o carro e dirige até onde o Harrison Ford supostamente estaria, né? Que é numa universidade onde ele estuda, ele faz as pesquisas dele, mas é aquilo que você falou, né? A pesquisa ela não era incentivada pelo governo, né? Enfim, não tinha muito recurso para ele tinha pouco recurso, mas ele, no meio do nada, assim, ele dá uma loucura e ele vai atrás do cara. Né? Exato, vai até a casa do cara, daí vai lá falar com o cara, onde ele trabalha, né? Vai até o local lá. Bom, enfim, daí o que acontece é que ele forma uma startup, né? Uma empresa chamada Amicus Therapy. Até a palavra amicus vem do latim, que é amigo, né? Que é amigo, né? E aí começa a jornada do cara, né? E é legal ver o Brandon Fraser fazendo esse filme, porque ele é conhecido pelas comédias, correto? Mas ele faz muito bem o papel, né? Eu fiquei impressionado do pai, né? Porque eu falei, caramba, esse cara fazendo filme de drama, assim, onde não é pra dar risada, né? Apesar de que eu dou risada de tudo, né? Mas nesse filme a gente já vê a coisa mais séria. Né? Hoje de manhã, antes de gravar, a gente teve um problema aí, né, Edward? É verdade. Teve um acesso de riso aqui antes de começar a gravar, riso. Né? Mas tudo bem. O Edward estava meio travadinho hoje. Eu tive que fazer um destrava-língua, Edward. Eu tive que fazer. Acho que eu gravei umas 3 vezes aqui o negócio, mas... Bom, mas então, aí esse filme aí, claro, né, eu acho que é legal as pessoas assistirem, porque mostra, o pai hipotecou a casa para fazer isso aí, né? Né, ele fez dívidas muito maiores do que eles tinham capacidade de saldar, e aí ele teve que ir atrás de investidores, de toda a estratégia, de ainda chamar o Robert para ajudar ele, foi uma loucura, né? Na verdade, ele teve que sair do emprego dele. Para começar, né? Para começar, a primeira coisa, ele ficou desempregado, né? Olha só. Aí ele não tinha os $40 mil lá para pagar o tratamento, que já era um tratamento super caro, para manter os filhos vivos. E aí ele foi atrás de $500 mil lá, e aí ele começa a jornada dele. Ele aposta tudo para resolver o problema dos filhos. Realmente
É, assim, é uma decisão... O próprio nome do filme diz, né? Medidas extremas, né? É medidas extremas. Eu falei alguma coisa errada, então, não falei? Putz, Você falou medidas extremas ou medidas extraordinárias? eu acho que eu falei extraordinárias. É que na tradução, talvez o pessoal pode ter uma tradução diferente aí, mas eu acho que é Extraordinary Measures. O filme em inglês é Extraordinary Measures. Então, Isso aí. mas enfim, ele toma decisões muito difíceis e decisões complexas que envolvem toda a família, mas ele vai em busca de um sonho, que o sonho é justamente fazer com que os filhos, né, tenham vida e consigam ali ultrapassar aquela barreira dos 8 anos. Então é realmente algo extremamente desafiador. E aí, seguindo nessa linha, né, do que ele começa a jornada dele, o próprio Robert ali, que é o cientista, que ele é interpretado pelo Harrison Ford, né, ele tem um temperamento meio extravagante, digamos assim, mas é uma história muito bonita, que vale a pena. E aí, Edward, dessa história aí, eu tentei tirar 7 lições para a gente ir discutindo um pouquinho cada uma delas. O que você acha? Podemos fazer assim? Podemos sim. Eu tô vendo aqui o nome, eu realmente falei medidas extraordinárias por causa que é Extraordinary Measures, é o nome em inglês do filme. As medidas extremas Mas em português eu tô vendo decisões extremas. Decisões extremas, tô vendo aqui, ó. É isso aí. Tô vendo uma capa do filme aqui. Mas enfim, a gente põe direitinho lá no título do podcast. Vai lá. Então vamos falar a primeira aí. Solta a primeira, sua primeira lição, Jefferson. Então, a primeira lição que eu tive foi determinação. Eu acho que o John mostra ali que realmente quando você está determinado para conseguir alguma coisa, você, né, tenha essa energia, esse foco, é uma coisa realmente incrível. Então a determinação com a qual ele foi ultrapassando todos os obstáculos, né, dentro do filme não foram poucos. A gente citou alguns, mas é só o início da jornada, porque a jornada ela é extremamente longa. O episódio lá do Tim Ferriss, se eu não estiver enganado, deu 2 horas e meia. Acho que já faz uns 2 anos que eu ouvi. Mas é uma história assim muito bonita. Então, essa questão da determinação, e a gente fala bastante, né, de colocar a nossa vida nos trilhos. Então, fica sempre a dúvida, né, essa reflexão, né? Será que a gente está tendo essa determinação que a gente precisa, talvez, em alguma área da vida que talvez a gente precisa colocar um pouco mais dessa determinação do John aí para conseguir alcançar um objetivo, seja na carreira, seja com os amigos, na parte financeira, talvez na saúde, no lazer, na espiritualidade, enfim. São várias áreas. Né? Um projeto que você possua. Enfim, a determinação do John, eu acho que é algo realmente impressionante. Eu assim, de histórias reais, porque eu já tinha escutado o podcast primeiro dele, né? É muito legal, porque você escuta ele mesmo contando a história, depois você vê o filme. E eu acho que o filme até é um pouco bem real, né? Bem fiel ao que aconteceu, mas você percebe que o cara realmente tem muita garra. É impressionante. Acho que 90% dos pais não teriam chegado, teriam aceitado, né, assim, a decisão médica e falar, não, então... Porque o médico que tinha dito para eles, né? Não, ele tem pouco tempo de vida, vai para casa e aproveita o tempo que vocês têm com seus filhos, né? Faz isso, né? E eu acho que a maioria... E eu vou dizer uma coisa, também não tem nada errado com isso também, né? Porque, assim, ninguém... Não é uma coisa que se escolhe, né? Uma doença rara, não é uma coisa que escolhe. E também é uma tomada de decisão, porque a partir do momento que você prolonga a vida, você prolonga um outro lado de dificuldades e desafios também, né? Então, você é um contraponto. Então, é uma coisa, assim, difícil, né? Difícil mesmo, né? A decisão não é fácil. E a própria decisão também de ir em busca da cura sem saber nada, de uma forma obstinada, né, nem todo... Talvez eu não teria tido, talvez... Eu fiquei pensando nisso, né? Mesmo com filhos, será que eu, talvez, assim...
acho que não teria a coragem de fazer tudo que o cara fez. Ele enfrentou uma série de situações realmente dramáticas, né? O cara saiu do trabalho. Tudo. Né? Ou seja, ao invés dele ter dinheiro para comprar a medicação, né? Ele apostou tudo numa outra forma de solução. E o relógio estava ali, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Porque a filha ia morrer, né? Ela estava chegando. Inclusive, ela vai para o hospital com a crise e o médico fala, olha, é melhor vocês irem para casa. E aí no final, a hora que eles saem do hospital, ele fala para a moça, né? Olha, lembra que você, né? Tipo, dá uma cutucada nela. E aí a médica fala, realmente ela tem uma força, né, da criança. E aí mostra no filme alguns detalhes disso. A determinação não só do pai, mas essa determinação, ela chegava a ser contagiante, que a filha também conseguia. Óbvio, é difícil, uma doença. Legal, né? É uma personalidade incrível. Então, tipo, é algo contagiante. Então, essa questão do John, eu achei assim... E aí eu fiquei refletindo bastante sobre isso, né? Onde será que talvez na nossa vida hoje, talvez esse que é o ponto, né? Onde que a gente pode estar faltando uma pitada de determinação? Aí a gente tem que refletir, pensar e tentar eventualmente fazer um ajuste. Bacana. Qual que é a segunda? A segunda, eu acho que é uma coisa que a gente precisa exercitar mais. É foco na solução do problema. Perfeito, legal, porque muitas vezes a gente olha o problema. Exato. E fica reclamando do problema, mas não olhamos como fazer para resolver o monstrinho, né? Pensa no diagnóstico da família dele, né? Ele tem 3 filhos, um com, né, o mais velho não tem o problema, mas pode desenvolver, e 2 que estão ali. Então ele poderia, né, focar no problema, mas ele foi o quê? Na solução. Foi procurar a solução. E apostou tudo, né? Óbvio, poderia ter dado errado, ele mesmo fala, né? Mas talvez em alguns momentos na nossa vida, talvez a gente deva focar mais nas soluções. Às vezes o problema já existiu e adiantar ele reclamar. Então não ia adiantar ele reclamar, não ia adiantar ele falar, ó céus, ó vida, por que comigo? E às vezes a gente tem um pouco disso, então, né? Sempre a gente tem um... E aí é importante a gente dar uma olhada, será que eu tô... Porque quando a gente olha muito o problema, né, a gente fica meio cego. E na verdade o problema ele serve como desculpa muitas vezes. Você fala, eu não estou fazendo isso porque tem esse problema, eu não estou fazendo aquilo porque eu tenho esse problema, e pronto, o problema virou uma situação intransponível na sua vida. Mas quando você olha, não, apesar do problema eu vou em frente, aí é o ponto que você começa a procurar soluções. Apesar desse negócio, eu ainda vou. Aí natural, a mente começa a achar soluções. Às vezes, passa alguns dias, você começa a achar a solução que você não via antes. E da mesma forma no filme, né? Ele tomou essa atitude, foi lá, não tinha a mínima ideia se ia conseguir curar. Poderia ser, assim, na verdade cura não existe, mas ele conseguiu um tratamento, né? Existe o tratamento, né? Graças a isso, né? Mas ele não era uma aposta, né? Concorda? Porque era uma pesquisa de um médico. Vai saber se essa pesquisa ia dar em algum lugar que teria uma saída. E estamos falando de biologia avançada, né? Sabe? Uma coisa mais complexa. Não é assim um ralo entupido, né? Como eu às vezes falo dos problemas, né? O Edward voltou. Entra episódio, sai episódio e o ralo continua com a gente, hein, Edward? O ralo entupido. Não, porque... Não, isso que eu digo, porque às vezes a gente reclama do ralo entupido, né? Tô falando... E eu uso o ralo entupido como uma metáfora de problemas pequenos. Mas sabe aqueles problemas... Os ouvintes já perceberam isso, tá, já Edward? Perceberam, fica tranquilo. Né? Eu tenho trauma de ralo entupido, então assim... Quem não ouviu a história vai ter que ouvir aí nos episódios anteriores a história do ralo entupido. Mas porque assim, o ralo entupido, você concorda que é um problema pequeno, mas urgente? Urgentíssimo, né? Principalmente se for do banheiro, né? Não tem... Ele é pequeno, mas tem que resolver, né? Porque senão vai... molhar tudo a casa. Dá merda, né? É isso aí, cara. Mas, agora, o problema dele
tinha uma conotação muito maior, claro, né? Era outra coisa. Eu tava falando da vida. Exponencialmente é um problema mais exponencialmente maior, né? Então, enfim, né? Vamos lá. Vamos para 3? Vai lá. Vamos para lição número 3. A gente tem que, eu acho que, aprender a trabalhar e conviver com pessoas difíceis. Ah, você tá falando do Harrison Ford lá, né? Não é o Harrison Ford. É o Harrison Ford? É que ele faz o Robert. papel do Robert Stonehill, que ele era um cara difícil de trabalhar. Só que ele tinha um temperamento bem complexo. O cara era azedo, né? Mas o Harrison Ford fez muito bem o papel do cara. Ele era bem azedo, né? Ele consegue transmitir a acidez lá dele do John. Parece que o cara é realmente assim, né? Parece que sim. Ele conta lá no episódio, o cara realmente é mais um homem de um coração e também determinado, né? Pensa, ele estava fazendo uma pesquisa e ele acreditou demais na solução dele. Óbvio que aí, né, do meio para o final, tem que entender o filme ali, assistir e observar. Ele fala do dinheiro, porque o John vai atrás de investidores e aí eles começam até a dizer em alguns momentos coisas que talvez não precisariam ser ditas, né? Ele tem que convencer as pessoas a colocar dinheiro naquele projeto. E ele tem, além da questão do projeto em si ser viável economicamente, ele está também correndo para salvar a vida do filho. Então, aí tem uma questão toda pessoal ali. É um drama muito louco, né? É muito louco. Então e o cara, apesar de tudo, né, de ter aquele temperamento forte e difícil, também mostrava traços de determinação, né? Aquela coragem. Estava acreditando no projeto dele. Numa universidade, mesmo sem dinheiro, ele ficava fazendo as pesquisas dele. Enfim, eu acho que essa questão da gente poder, talvez... Às vezes a gente fala, puxa, o cara é difícil, né? O cara é isso. Mas às vezes a gente quer o mais fácil. E tudo na vida parece que a gente quer que seja mais simples, mais... Né? E às vezes dá trabalho, vai ser mais difícil. Então é a mesma coisa que conviver com, né, um sujeito meio diferente, digamos assim, né, Edward? Viver com um rabugento. Não é fácil. E ele teve que... Imagina a motivação que ele tinha, né? Era ter que engolir alguns sapos e aí ele vai forjando o próprio caráter dele. Ele comenta sobre isso, né? Lá com o Tim Ferriss. É verdade. Rabugento é uma inside joke, né, Jefferson? Às vezes a gente já viveu com pessoas rabugentas, mas a gente tem amigos rabugentos, né? Então tá tudo certo. Tem, né? Os marrentos. Marrento, exatamente, marrento. Então vamos à quarta? Vamos. Podemos soltar a frase da semana antes, Edward? Opa, sim. Mas antes de você falar a frase da semana, só lembrando, pessoal, se você tem interesse em saber como é que faz um podcast, o que é esse negócio de podcast? Pô, eu tô vendo que tá todo mundo falando de podcast, você tem que saber que nós, eu e o Jefferson, temos a escola do podcast. Então, se você entrar lá no nosso site www.escoladopodcast.com, você já vai cair numa página que você pode se inscrever para receber 18 lições gratuitas por e-mail, que você vai saber todo o passo a passo como fazer o podcast, desde os equipamentos, desde a parte de edição, desde hospedagem e tudo mais. Então, é bem legal, a gente tem mais de 2.000, acho que 300 alunos atualmente aí, e se quiser fazer parte dessa comunidade, está feito o convite. Jefferson, solta lá a frase da semana. A frase é de Arquimedes. E eu peguei ela aqui, ó. Na verdade, ela está no livro do Tony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior. Opa, legal. Você já viu esse livro, Gui? Já, claro. Isso é um clássico. Eu tive o prazer de ler enquanto foi lançado. Nossa, faz tempo. Faz tempo. Então tá bom, vamos voltar aqui a frase de Arquimedes. Ele colocou a frase aqui no livro dele, eu peguei aqui, ó. Começa da seguinte forma: dê-me uma alavanca bastante comprida e um ponto de apoio bastante forte, e sozinho moverei o mundo. Arquimedes. É bem por aí mesmo.
Porque a gente sabe, né? Assim, quem estuda um pouco de física sabe o poder que uma alavanca tem, né? Então você... E é uma ferramenta simples, né? Você pega com uma haste lá, faz, você consegue multiplicar a força, né? Porque tem relação com a distância entre... É física, né? Então você consegue, né? Toda vez que você vê no filme o pessoal quer tirar o cara debaixo dos escombros, o que que a pessoa faz? Faz uma alavanca, porque a alavanca você potencializa o seu, a força que você aplica, ela se multiplica, né? Conforme o comprimento e o ponto de apoio, né? Mas é isso aí, né? Esse é uma frase que o Arquimedes também falou, né? Porque eu também vejo assim que a alavanca e o ponto de apoio representam as condições e talvez o ponto de apoio as suas ideias e onde você está. Se você está bem consolidado em si mesmo naquelas ideias, né? Então a gente pode usar para não só para levantar objetos, né? Mas do ponto de vista da metáfora do que ele falou, né? E aqui eu estou fazendo totalmente sem ter lido o contexto do livro ali. Mas eu vejo assim, né? Então, a gente quando tem um objetivo forte, veja lá no caso do John Crowley, ele tinha um ponto de apoio que era a determinação dele e que eram os princípios que ele tinha pessoais. Então ele se apoiou perfeitamente nisso. E a alavanca que ele conseguiu foram as pessoas, os investidores e tudo que ele foi conseguindo para chegar lá. E aí ele moveu, de certo modo, um pedacinho do mundo. E conseguiu o objetivo dele, né? Que era estender a vida dos filhos dele, né? Não consegue curar ainda, mas ele já consegue estar bem avançado, né? Estão vivos aí, parece que até hoje, todos adultos, né? Interessante, né? Muito bem, Jefferson. Agora, qual que era? A quarta? A quarta? Eu vou lá, ó. Vai lá. Nem tudo é o que parece ser. Lá no filme, tinha um sujeito que supostamente era o cara malvado. Dentro da hora que ele já... eu lembro disso, lembrei disso. Veio pro final lá, ele acha que o cara supostamente queria arruinar ele. E o cara estava dentro de um contexto mais, digamos assim, de negócios e não estava envolvido emocionalmente com o negócio. E nessa área de saúde é complexo, né? Porque você tem essa questão como que você vai ver uma cura se o medicamento também não tem a questão do lucro, digamos exatamente. Assim. E o cara estava sendo pragmático. Ele falou... O cara estava sendo pragmático. Então, nem tudo parece que precisa ser. Ele estava tendo um olhar, mas no final, né, ele percebe que tinha o conflito de interesse. Só que o John ele estava tão imbuído, né, do problema, né? Ele tenta até fazer um roubo ali, e aí o cara tira ele da jogada. E aí a gente acha que o cara está sendo mal, mas na verdade o cara estava protegendo o John e colocando os filhos dele dentro do programa. Então, né, de uma forma... Porque se ele estivesse dentro da empresa, ele não poderia colocar os filhos dele no programa na hora de fazer os ensaios. Então, às vezes a gente tem uma situação... Foi uma jogada que parecia fria, mas na verdade o cara falou, não, mas com isso ele vai conseguir pôr os filhos no programa. Porque teve esse lance também, né? Como ele era da própria empresa, ele não podia pôr os filhos no programa, porque senão teria um conflito de interesses, né? Teve essa questão, né? Esse dilema aí, né? Teve mais? É perrengue pra caramba ao longo do filme. Não, né? É muitos perros. O cara passa um atrás do outro. Esse daí esse é o mais... É um muito interessante, porque você fala, puxa vida, o cara é malvado. E aí a gente vê o John, né? O cara lutando, né? Você fica do lado do John. Você fala, não, o John vai vencer, o John vai vencer. E aí o cara vem e faz isso. Você fica com aquela sensação de que o cara é um malvado, né? Mas, na verdade, ele estava dando a oportunidade para o John colocar os filhos dele no programa. A hora que ele percebe isso, que ele fala, puxa... Né? Ele fala, tipo, eu não lembro a frase, mas ele fala, eu não gostava de você mesmo, então eu tô indo embora da empresa, né? Tipo, alguma coisa assim. Aí o cara fala, é recíproco, né? Tipo, mas na verdade era, tipo, o cara tava de alguma forma ajudando ele. E às vezes, você não percebe. Através de uma ação que num primeiro momento pode parecer ruim,
mas lá na frente ela se mostra melhor, né? Uma situação. Então nem tudo é o que parece ser. Muito bom. É isso aí. Porque a gente olha com a lente do nosso olhar. E um olhar mais curto também, né? Talvez. Exatamente. É aquele negócio, a gente olha para o problema, não para a solução. Vamos à quinta? É quinta agora? A quinta que eu achei interessante, eu colocaria inovação dentro da nossa vida, né? Como que a gente está inovando? Né? A gente fala de vida nos trilhos e o cara inovou. O John levou as crianças, os pais que tinham doenças lá na hora que ele já está bem avançado, que a empresa já foi vendida, vale milhões, está quase na reta final, mas os cientistas ainda não descobriram a solução. Aí ele tem a ideia de levar lá, ele pega lá, porque ele tinha ele faz aquela um associação. dia com as crianças, tudo. Lá. Ele leva lá as crianças para dar uma palestra, as crianças falam, os pais, e mostra aquilo para os cientistas. Né? Olha, tá aqui a realidade. Então... Aí os caras ficam olhando ali e falam, meu Deus, deixa eu correr aqui. Deixa eu correr. E a inovação que eu falo é do próprio John, né? De envolver essa questão, muitas vezes, da parte emocional, né? Do que às vezes a gente não tem ideia do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia e às vezes do impacto que ele está causando. Então ele pode estar causando um impacto positivo na vida de centenas, dezenas, milhares de pessoas e a pessoa não consegue enxergar isso. E o objetivo do John foi isso, ele inovou com uma coisa simples, né? Ele trouxe ali, às vezes a gente tem que pensar nisso. E às vezes o que a gente está fazendo, você que está nos ouvindo, talvez você está fazendo alguma coisa que ela é importante, ela vai ser utilizada por alguém, né? Enfim, mas a gente tem que às vezes parar e fazer essa reflexão. Então o que eu estou fazendo às vezes traz impacto positivo lá na frente para outras pessoas. Pode ser estou fazendo uma garrafa, né? Sei lá, essa garrafa que eu estou na mão aqui agora. Mas ela foi feita por alguém, por pessoas, por profissionais, que agora eu posso tomar minha água, né? Pode ser algo bem simples, mas essa questão de você entender que aquilo vai para algo maior. E pode ser talvez algo que algumas pessoas considerem simples, mas não é. É verdade. Tem programas nas empresas que fazem com que os funcionários saibam melhor qual que é o objetivo final da empresa para entenderem que aquilo que eles estão fazendo, na verdade, contribui com algo maior. Isso é uma coisa muito boa, né, para você entender e às vezes até ver qual foi o resultado ou qual pode ser o resultado do que você está fazendo. Isso é uma approach bacana. Porque às vezes a gente fica tão concentrado numa pequena parte do que a gente faz e a gente não tem noção do que é, né? Enfim, às vezes é um equipamento que vai dentro de um outro, que vai dentro de um outro, uma outra coisa e tem algo maior. Né? Enfim, a gente tem que procurar olhar que realmente o nosso trabalho, independente do que é, e inclusive a gente já entra, né, até na sexta lição, Edward, que aí observando essa questão do trabalho em equipe, né, principalmente dentro da área médica, como é uma área que eu não tenho a mínima noção de como funciona, não sou da área médica, mas você percebe dentro daquela área dos cientistas ali, aí teve a questão das disputas, enfim, e tem a questão de envolve vidas, é um pouco diferente, né, para a gente que vem de uma outra área, mas essa questão do trabalho em equipe e com o ego das pessoas, né? Acho que todo lugar tem essa questão do ego, né? Mas parece que, não sei se talvez na área médica é um pouco mais latente, até pela questão da autoridade do médico, né? Do cientista, ele tem que tomar decisões e aí depois ele vai ser cobrado por aquilo. Mas essa questão de você ter um bom relacionamento, de você talvez ter confiança uns nos outros, de trabalhar em equipe, é uma coisa que ficou ali me mostrando, puxa vida, como às vezes é difícil, né? É difícil mesmo, porque toda empresa tem essa dificuldade, né? Às vezes tem pessoas que têm um ego um pouco maior, ou sei lá, né? Aí a pessoa quer se sobressair, é toda aquela questão assim, né? Então é o desafio. Trabalhar em equipe é um desafio em qualquer lugar, né? Eu acho que até dentro de uma pequena família, às vezes né? Numa família é difícil a gente ser equipe, né? Vamos dizer assim, tá todos se apoiando, né? E imagina numa empresa com pessoas com cabeças totalmente diferentes, objetivos pessoais diferentes, né?
Então é uma maestria conseguir fazer com que o trabalho de equipe ocorra, né? Acho que Não é fácil, principalmente dentro da área médica, né? Eu percebi aí uma eu não dificuldade. sei Me parece ser maior a dificuldade. talvez para quem olha de fora, sabe? Assim, eu não sei, mas é que envolve uma vida, né? Ali, né? Envolve vida, é mais sensível, claro. É mais né? sensível. Essa Quando eu questão fiz engenharia eletrônica, assim, às vezes a pessoa falava médico e tal, eu nunca pensei em fazer medicina porque eu falei, não, pelo menos se eu queimar uma placa de circuito impresso, ninguém morre aqui, né? Né? Queimar o computador não tem problema. O cara troca. Tô consertando o computador aqui, queimou. Tudo bem, eu troco, né? Agora, numa mesa de operação, o que você faz, né? Você não pode... Opa, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Há uma responsabilidade muito maior, com certeza. E aí, agora você fez a sexta, né? Isso. Então a sétima e derradeira. É isso, né? Sétima e derradeira. Eu acho que a lição ali que tira do John é a questão da espiritualidade. E no filme eu não lembro, mostra isso? Não. No filme não mostra isso, né? Não. Mas na entrevista ele fala sobre isso, né? Então é interessante porque o Tim Ferriss na entrevista pergunta, eu lembro bem da entrevista desse ponto. Por isso que eu perguntei no filme, porque eu fiquei tentando lembrar, né? Não sei se em alguns momentos ele ajoelha e reza no filme. Não sei se tem essa cena, estou confundindo com outro, né? Mas tudo bem, acho que não tem. Tiraram isso do filme, mas o Tim Ferriss perguntou se ele tinha alguma prática de meditação, alguma coisa assim, né? Que ele sempre pergunta isso. Ele falou que não faz nenhuma meditação, mas ele reza, faz oração, né? Acho que ele basicamente o que ele faz. Parece que ele é católico, né? Acho que parece que sim, né? Sim. É de uma família italiana. Italiana, né? Exatamente, né? Então ele falou que ele reza, né? As orações normais aí, né? Sei lá, Pai Nosso, Ave Maria, né? E aí ele faz essas orações, acho que diariamente e tal, e ele confia, né? Numa providência divina, mas por outro lado ele não apenas confia e espera, ele confia e age de uma maneira muito intensa. Põe intensa nisso, né, Jefferson? O cara é um ponto fora da curva, né? Totalmente fora da curva. O cara é ninja, como eu diria, né? Eu acho que assim, essa questão que eu tirei da espiritualidade, né? Eu acho que vem justamente da entrevista, não do filme, mas até deixei ela como um complemento, como o último, porque eu acredito que essa questão terapêutica, a humanidade ela recorre à religião, né? Que é essa questão do religar, né? Com algo divino, com algo superior. Sim. Como um mecanismo de você realmente enfrentar uma dificuldade e claramente isso ajuda as pessoas hoje tem cada vez mais pesquisas indicando que pessoas que têm ou recorrem a essa questão da espiritualidade, independente de qual seja a crença, a pessoa tem um resultado melhor. E era justamente isso que ele fala na entrevista. E é algo bem bacana. Ele fala, olha, eu não medito, mas eu faço as minhas orações. Enfim, é o momento que eu tenho ali com aquilo que eu entendo que faz sentido para mim e para minha família. E aquilo que você falou, ele não fica só na oração, né? Ele vai para a ação, ele toma as ações e faz o que é preciso para conseguir buscar a solução ali para o problema dele. Então, não é só simplesmente eu vou ficar igual o cara que está procurando emprego, né? Ele faz a oração dele e fica em casa o dia todo. E não manda um currículo, não entra no LinkedIn para dar uma olhada, né? Enfim, aí não é mais tem difícil. jeito, né? Mas então, é isso mesmo, eu acho que é um exemplo bastante para a gente se questionar também, né? Qual o nosso nível independente, né? Não necessariamente, não precisa ser oração e tal, mas é o nível de espiritualidade, né? O nível de como você falou, religar, né? Religar com algo que a gente não compreende que é superior a nós, independente do que você acredita. E até se você não acredita em nada, talvez algo acima que causou tudo, existe uma causa, a gente só não entende como ela é, né?
para os mais céticos, vamos dizer assim, né? Até hoje, cada vez vem uma pergunta a seguir. Então, a gente tem que tentar se ligar a alguma coisa e pelo menos tentar buscar. Eu acho que essa eu acho que é fundamental. E a questão espiritual, a gente sabe que ela ajuda, né? Todas as pesquisas científicas em torno disso mostram que ela ajuda. Por quê? As pessoas não entendem por quê, mas ajuda. Então, eu acho que é um caminho que é importante toda pessoa buscar, né? Mas o filme foi bom, né? Foi Você bom. recomenda, Nossa, né? totalmente. Eu recomendo. E você que está ouvindo a gente, ó, veja lá o filme, né? Como eu tinha dito, né? Decisões Extremas em português, ou Extraordinary Measures in English, tá? Ó, Gostou, né? By Gringo. By Gringo. Extraordinary Measures by Gringo, Edward Schmitz. ai, ai. Hoje você tá bem engraçado, hein, gringo? Ah, tô, né? Hoje você tá animado. Tô animado. Pois é, né? Eu tava um pouco de torcicolo aqui, mas já dei um jeito. Já melhorou. Já dei um jeito. Mas, ó, vale a pena ver o filme, dá pra ver em família. Eu não sei se está na Netflix. Será que tá na Netflix? Tem que ver se tá na Netflix. É só procurar lá depois. Mas procure lá. Vou deixar no show notes um link para ver o vídeo no YouTube e o link para o episódio do Tim Ferriss. Quem conhece inglês, entende um pouco de inglês, vale a pena ouvir a entrevista com o John Crowley ali com o Tim Ferriss. E é isso aí. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou desse podcast, faz o seguinte. Hoje, quando você encontrar um amigo seu ou uma amiga, fala que existe o Vida nos Trilhos. Fala, olha, tem esses caras são legais, ó, que legal. 174 episódios. Não é possível que em 174 episódios não tenha um assunto que te interesse que não vá te ajudar. Com certeza tem. E com isso, eu e você, nós estaremos ajudando outras pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. E esse é um movimento que se inicia. Então, qualquer coisa, acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Fique ligado, eu agradeço pela audiência, por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.